Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Simone Cardoso e agora nós estamos aqui para poder ver os pontos principais do nosso livro. Temos aí diversos assuntos, temos aí o contexto do qual nós estamos inseridos, mas principalmente eu quero que você observe de que forma você vai colocar tudo isso em prática. Afinal de contas, de nada adianta todo o seu investimento em estudo se você não tem condições de colocar em prática. Eu me recordo que esses dias ao conversar com um colega e a gente falando a respeito dos títulos, a respeito das pessoas que têm conseguido inovar cada dia mais, tanto no nosso país, na nossa cidade, ao nosso redor e a nível mundial, e a gente comentando a respeito da capacidade de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, esse é o meu desejo no decorrer dessa revisão, que você possa retomar aí todos os conceitos do que nós vimos ao longo das nossas unidades e que principalmente você consiga visualizar como colocar em prática. E vamos começar aqui na nossa unidade 1, onde nós tivemos condições de visualizar a introdução ao Design Thinking. O que é isso? De que forma ele está inserido? Qual que é o contexto? Por que ele teve ali a sua necessidade? E nós observamos que a criatividade e os processos criativos, eles são cada vez mais necessários no nosso dia a dia. A gente precisa ter ali uma certa organização desse processo criativo para que a gente tenha condições de colocar no nosso dia a dia. E como isso pode ser colocado em prática no seu dia a dia? Uma coisa simples é você buscar organizar a sua agenda. Isso mesmo, a sua agenda. Quais são os aplicativos que podem te auxiliar? De que maneira você pode organizar a sua agenda para conseguir mais tempo de qualidade para fazer o que você gosta? Está precisando cuidar um pouco mais da sua saúde? Então, como você pode organizar tudo isso utilizando de criatividade para que você consiga aí ter uma vida muito mais saudável, né? Então observe como esses conceitos do processo criativo você consegue colocar na sua vida, no dia a dia, para você conseguir melhorar, mas principalmente aplicar isso no dia a dia da organização a qual você faz parte ou da qual você deseja aí empreender. Outro ponto importante que nós verificamos foi a respeito da criatividade, a inovação. Como a criatividade ela está relacionada com a capacidade que as empresas têm de desenvolver novos produtos, a maneira como nós temos condições de apresentar novas soluções. Dentre um dos casos reais que eu trouxe para vocês, de empreendedores que utilizam ali os conceitos da inovação, do Design Thinking, ali as diversas ferramentas que nós temos, uma das principais formas, né, que essa empreendedora, no caso a Natália Arcuri, ela procura como criatividade e inovação, ela sempre busca testar formatos diferentes. Ela começou através da comunicação ali, através do YouTube, trazendo informação relacionada à educação financeira e hoje ela está presente nas mais diversas plataformas tecnológicas, mas também através do desenvolvimento de grupos onde ela tem ali uma sinergia, uma troca de informações entre pessoas que estão ali interessadas ao assunto, né, de finanças. Então observa como ela buscou aquelas ferramentas que já tinha e trouxe algo de diferente, a forma como ela aplicou no dia a dia da empresa dela. Outro ponto importante que nós falamos ali na nossa unidade 1 é a respeito dos princípios, os métodos e quais são os processos do Design Thinking. Veja bem, pessoal, essa ferramenta do Design Thinking ela tem sido utilizada ali como um passo a passo, buscando o quê? Estar centrado na solução de problemas. O Design Thinking, ele sempre tem o indivíduo como a principal pessoa que vai estar ali dentro desse processo criativo. Não existe uma forma de criar soluções se eu não tenho ali o meu objetivo, o meu foco maior, que é o meu cliente, dentro desse processo. Então, quando a gente fala desses princípios do Design Thinking, é o ser humano, é o indivíduo dentro desse processo de descoberta de inovação. Quando nós falamos a respeito dos métodos, são as ferramentas as quais nós temos à nossa disposição para colocar em prática todo esse processo criativo que nós vamos desenvolver aí. E quando a gente fala a respeito desses processos, são as etapas das quais nós precisamos cumprir, entender o que é cada um. Eu confesso para vocês que
ao ter esse primeiro contato com o Design Thinking, da forma do método, foi um conceito que me trouxe paixão assim à primeira vista, mas aí a gente vai buscar saber como colocar isso em prática no nosso dia, e aí a gente para analisar como que isso acontece, como esse processo ele vai crescendo, vem ali numa crescente, onde a gente vai ter condições de colocar em prática no nosso dia a dia. E aqui a gente tem a criatividade e os processos criativos, onde a gente pode destacar o quê? A inovação frente ao inesperado, onde a gente citou, né, no nosso livro como exemplo o desenvolvimento da penicilina. O que é isso, professora? É uma coisa que você já usou ao longo da sua vida e que, se ela não existisse, provavelmente uma simples inflamação na sua garganta teria tirado a sua vida. A penicilina é o que nós utilizamos nos principais antibióticos e que foi apenas ali depois da Segunda Guerra Mundial que a gente teve ali os cientistas que conseguiram sintetizar esse tipo de elemento, e nós tivemos ali condições de ganhar uma sobrevida, tivemos condições de ganhar ali muitos anos, e não apenas muitos anos, mas qualidade de vida através desse elemento, desse remédio aí que foi descoberto. A gente precisa treinar o nosso olhar para a criatividade. É fundamental, gente, você olhar, fazer uma leitura do seu ambiente e você buscar ali, olha, isso aqui vai me auxiliar. Eu me recordo, né, que enquanto professora que busca ali artigos científicos, que busca temas, objetivos de pesquisas, a gente vai treinando a olhar aquilo ali e olha, isso aqui vai gerar um bom artigo científico. A gente pode ter ali uma publicação. Então é essa capacidade que nós temos ali de buscar, treinar o nosso olhar ali para o dia a dia. Entender o que vem a ser a criatividade. Entender que você é uma pessoa criativa e que você precisa desenvolver. Às vezes você pode até achar que não tem tanta criatividade assim, mas é algo que, à medida que você for desenvolvendo, isso vai acontecer com naturalidade. Pensa só quando você foi aprender a dirigir carro, quando você foi aprender a andar de moto, né, se é o seu caso, ou andar de bicicleta. Inicialmente, aquela angústia de não saber, e você vai aprendendo como passar a marcha, como pedalar, como ficar equilibrado, tanto na moto quanto na bicicleta, ou como você vai ali conciliar a embreagem, passar a marcha, guiar para onde o carro vai. Mas com o decorrer do tempo, isso se tornou algo que você domina tanto que vai automático, que você nem pensa quando você está ali passando a marcha, quando você está ali direcionando, guiando o carro para onde você quer. Então, é da mesma forma a criatividade, você vai desenvolvendo. O importante é que você exercite essa criatividade, o quê? Através da criação de repertório, do que nós já falamos, né? Ele vai ser sempre um processo contínuo, em constante evolução. É por isso que a gente pega aí grandes inventores e aquilo que eles desenvolveram mais próximo aí ao final, né, da sua vida, são as grandes pérolas que a gente pode observar. Isso vale tanto para a arte, quanto para a ciência, quanto para o empreendedorismo. Por quê? Olha só o quanto essas pessoas conseguiram elevar, aumentar o seu repertório. Então, com isso, elas têm ali mais ferramentas, têm mais pecinhas da Lego, né? Como a gente falou no nosso primeira unidade, para a gente conseguir montar, fazer novas combinações e ter ali grandes feitos, grandes inovações no nosso dia a dia. A gente falou também a respeito da espiral da aprendizagem, que está relacionado à nossa capacidade de imaginar, criar, testar, experimentar ali na prática, compartilhar aquilo que nós tivemos, refletir sobre o aprendizado que nós tivemos e a aplicação que aquilo ali tem, e nós vamos novamente ter a capacidade de imaginar novas coisas, certo? A criatividade e a inovação, ela precisa de uma continuidade. Falamos aí sobre a evolução, né? E eu costumo falar que a criatividade, ela vai ser como uma espécie de videogame. Por isso que eu deixei essa imagem aqui do Mario Bros.
onde a gente consegue visualizar que a cada etapa a gente tem a próxima fase e a outra fase. É difícil, né? A próxima fase é sempre mais difícil, mas ela é sempre mais desafiadora e a gente gosta bastante e com isso a nossa recompensa também vai ser maior. Então pensa que essa vai ser a crescente ali da criatividade. Existe ali esse desenvolvimento de repertório, assim como no videogame, você vai aprendendo ali quais são as funções, né? Se você gosta de videogame, você vai sabendo ali quais são as principais funções, quais são as teclas ali no controle, os botões que você tem que apertar para qual lado, e com isso você vai conseguindo formar o seu repertório, né? Agregar novas funcionalidades, entendemos também a diferença entre a inovação radical e a incremental. A radical, a disruptiva, será aquela inovação que tem o poder de mudar todo um segmento, como o celular com a câmera fotográfica embutida, que praticamente eliminou, né, boa parte das empresas que trabalhavam ali com a revelação de fotos, né? Hoje a gente fala impressão, viu, gente? Não existe mais a revelação de fotos. Então a gente tem ali essas inovações que são disruptivas ou radicais. Como exemplo também a gente pode citar a Uber, a Airbnb, a Netflix. Temos também, né, como inovação incremental, mas que é significativa, vamos, é claro, utilizar um exemplo aqui do Brasil, né, de empresa inovadora com inovação incremental, como o iFood. O que ela fez? O serviço de delivery já existia, certo? Beleza, só que ela conseguiu transformar isso em um serviço onde todas as empresas que têm a prestação de delivery ficassem ali em uma plataforma e eu e você, clientes que queremos pedir aquela pizza maravilhosa ou aquele hambúrguer, a gente vai direto e consegue ver todas as empresas ali da minha região, da minha cidade, que estão vendendo aquele hambúrguer que eu quero tanto. Então, isso aqui a gente pode mencionar como uma inovação incremental, em um segmento que já existia, mas que foi combinado de uma forma diferente e que trouxe um resultado significativo e que trouxe muita solução, tanto do ponto de vista de nós, né, como consumidores, ou do ponto de vista de nós, enquanto empreendedores que vamos vender ali os nossos produtos, certo? E aqui, falando a respeito dos princípios e métodos e processos do Design Thinking, nós podemos destacar que o mundo ele está em constante transformação, ele tem ali diversas mudanças que a gente pode destacar e isso exige o quê? Soluções cada vez mais rápidas. E para a gente conseguir ter essas soluções rápidas, é justamente onde vai entrar o princípio da experimentação, que foi o que nós vimos, certo? A gente vai aplicar na prática o jeito do design de pensar. Então, por isso que nós vamos centrar essa solução no nosso consumidor. Quando um design ele vai pensar em soluções ali para um produto, para trazer ali para o cliente, quando nós temos ali um arquiteto que vai desenvolver o projeto, né, da sua casa, do seu apartamento, ele vai pensar ali quais são as soluções para a tua realidade, para o teu contexto, da tua necessidade. Então, esse é o princípio quando a gente pensa ali a respeito do Design Thinking, centrado em indivíduos, né? E a gente tem ali um pensamento intuitivo e analítico. Um precisa do outro. Não tem como a gente trabalhar, né, com esses pensamentos dissociados, né? Vamos colocar uma palavra bem bonita aqui, ou esses pensamentos separados. Eles precisam estar ali de forma conjunta. Em algum momento eu vou precisar mais do pensamento intuitivo e em algum momento eu vou pensar mais ali dos princípios desse pensamento analítico, certo? Na nossa segunda unidade, nós conseguimos visualizar como que a criatividade ela vai ser baseada em problemas. Todas as grandes soluções que nós temos, elas foram baseadas em problemas do nosso dia a dia. E uma vez que a gente soluciona, pega o conceito lá do videogame novamente, temos ali novos desafios à nossa frente. E com certeza você vai ter alguns desafios ali e você pode desbravar, né, esse oceano azul, como a gente já falou. Entendemos o que é o processo de cocriação, que é feito ali de desafios e oportunidades. Eu tenho como desafio aqui desenvolver um método para conscientizar as pessoas da empresa a beber mais água. Então, como que eu vou trabalhar com diversos colegas, né, de vários setores e conhecer um pouco sobre o mundo de cada um desses setores para que a gente consiga se comunicar com essas pessoas e fazer com que eles venham a beber mais água, né, gente? Outra coisa, a experimentação, ela vai ser uma parte fundamental de todo o processo criativo, assim como eu vou testar
aquilo que eu pensei. A gente vai através dos protótipos, né, desenvolver protótipos e depois a gente vai para o processo de experimentação. Foi o que a gente viu aqui na segunda unidade, né? Gerenciar as incertezas dentro desse processo criativo. Sabemos que terão ali diversos desafios. Muitas coisas podem dar certo, assim como muitas coisas vão dar errado. Pode ter certeza. Eu me recordo de um colega meu de faculdade, o Washington, que ele sempre falava: o que pode dar errado, vai dar errado. E não há nada tão ruim que não pode piorar. Assim como não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, a gente entendendo esses 3 princípios básicos aqui que meu colega de faculdade sempre falava, a gente consegue compreender que nós vamos lidar o tempo inteiro com incertezas. Mas quais serão os nossos planos A, B, C e D para saber lidar com essas incertezas? É justamente aí que entra o elemento criativo, certo? As ferramentas do Design Thinking, elas vão possibilitar que a gente tenha ali maiores soluções, uma vez que ela abre a minha cabeça para testar novas possibilidades, certo? A cocriação, tendo ali os seus desafios e oportunidades, é a forma que a gente vai ter de criar novas soluções de forma conjunta, estando ali com outras pessoas. Criar algo diferente para as pessoas, pensar naquelas pessoas. Como a gente falou a respeito do cocriando da Natura, era ali, tem os desafios onde ela vai pensar em novos produtos, em organizações diferentes para os produtos, para os seus próprios clientes, né? Ou como a gente citou o exemplo do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, que eles conseguiram desenvolver novas soluções ali através da cocriação. Ela tem a interação como principal método e existe aí a construção de valor para o indivíduo, certo? A experimentação como parte desse processo criativo. A gente não precisa ter medo de testar novas possibilidades. Sabemos que todos somos criativos e precisamos exercitar a criatividade, sendo aqui como nessa imagem que eu coloquei para vocês, né? Fugindo do óbvio. Por que não combinar coisas diferentes e a partir daí a gente conseguir visualizar novas soluções, certo? E como vamos ter condições de gerenciar as incertezas dentro do nosso processo criativo? É como se fosse ali um lugar muito bonito, que é a inovação, do qual nós queremos explorar. O Design Thinking, ele vai funcionar como essa mochila que essa exploradora está aqui na nossa imagem, né? Que ela tem ali à sua frente. E nessa mochila, ela tem diversas ferramentas que vai auxiliar nessa descoberta que ela tem ali para poder explorar o lugar que ela está visualizando. Então, procura pensar no Design Thinking como essas ferramentas que estão ali na bolsa e que vão ser exploradas, né? Saber lidar com o caos, aprender com os erros, usar recursos familiares de formas não familiares. Eu quero que você, se de toda essa disciplina você colocar em prática isso, já está valendo muito todo o aprendizado, né? Todos os estudos. Usar recursos familiares de forma não familiar. E aqui a gente tem as principais ferramentas, né? Como a gente tem ali a nossa exploradora com a mochila na bolsa, o que ela tem dentro ali? O que nós temos dentro da nossa mochila do Design Thinking? Temos ferramentas que vão nos ajudar no processo de imersão preliminar, de conhecer previamente aquele problema, a imersão mais profunda. Temos ali a síntese e análise de dados, o processo de ideação, a prototipação, que é construir protótipos para que depois nós tenhamos condições de testar. E aqui na nossa terceira unidade, nós entendemos mais a respeito da matriz de análise para construir protótipos. Também falamos sobre a empatia dentro desse processo, né, de prototipação, como que isso vai acontecer. A colaboração dentro do Design Thinking e a experiência dentro desse processo de inovação. Afinal de contas, nós temos aqui as nossas ferramentas e nós precisamos, para cada uma das necessidades, saber como utilizar cada uma dessas ferramentas da melhor forma possível. E aqui nós temos a matriz de análise de prototipação. Partimos ali do desejo ou da necessidade que essa pessoa ela tem, de que forma que ela vai ali chegar naquele ponto crucial do grande problema. Pensa aí, qual é o seu grande problema que precisa de solução hoje? Independente da área, independente do segmento.
como que nós vamos ter condições de buscar soluções para esse problema. Por quê? Boa parte do que nós temos hoje de serviços e produtos inovadores surgiu da necessidade de uma pessoa enquanto consumidor. No Brasil, nós temos uma das principais empreendedoras, né, da área, né, de cosméticos mais direcionados para quem tem cabelo cacheado e crespo. E tudo isso começou com uma empreendedora, né, que vale muito a pena vocês pesquisarem depois, a Zica. Começou com ela buscando, ela era uma empregada doméstica e ela buscava produtos para ajudar ela no cabelo dela, porque ela não queria alisar, ela queria ter o cabelo dela cacheado. E olha só, com esse problema que ela teve, sem conhecer nada de química, buscando testar aí novas combinações, desenvolver um produto, ela conseguiu fundar uma empresa que é hoje uma das principais e que tem aí os principais produtos direcionados para quem tem cabelo crespo e cacheado. E olha só, tudo isso surgiu com a necessidade de criar algo para ela. Então, veja bem, o que é problema para você hoje e que pode se tornar algo que vai ser a solução para diversas pessoas, né? E aqui a gente tem a empatia no processo de prototipação, compreender as reais necessidades do consumidor durante a prototipação. A validação, ela evita maiores prejuízos, né? Retomando aqui o exemplo que eu falei para vocês da empreendedora Zica, quando ela estava testando os produtos, né? Ela testou as primeiras vezes no próprio cabelo e não deu muito certo, gente. Pensa só. Caiu o cabelo dela todinho, ela chegou a ficar careca algumas vezes, até que ela, não dá, sou mulher, preciso do meu cabelo maior e tudo enquanto, né? E o irmão dela tinha o cabelo igual dela. E quem que virou cobaia nesse processo todo para ela conseguir validar o produto dela e ter menores prejuízos, tanto para ela quanto para a empresa que ela já desejava montar ali? Foi para o irmão. E o irmão, coitado, que virou cobaia, coitado entre aspas, né? Que hoje ele é um dos principais sócios dela e estão junto aí. E ele acreditou nessa proposta e até que ela viesse a testar diversas vezes e conseguir esse produto que foi aí a solução para ela. A colaboração dentro do Design Thinking, ela vai ser fundamental para que a gente consiga fazer uma identificação de pessoas com diversas habilidades e talentos para gerar soluções inovadoras. Isso aqui dentro do nosso contexto organizacional. Pensa aí quantos colegas que você tem que podem te auxiliar. Até mesmo aquele coleguinha que você não gosta tanto ali, que você não bate muito com as ideias dele. Olha só que esse coleguinha mais diferente de você pode ser exatamente aquele que vai te ajudar a ter ideias completamente diferentes, porque a forma dele visualizar o mundo é completamente diferente da sua. Então, esses pontos de vista diferentes pode gerar justamente o quê? Essa combinação para que a gente tenha ali soluções mais inovadoras. A experiência no processo de inovação, ela é fundamental, porque ela tem a capacidade de gerar um ambiente propício à evolução de aprendizado através da experiência. Nós temos ali uma série de experiências e nós temos condições de verificar na prática como essa experiência ela vai trazer aprendizado. E os colaboradores, eles precisam de condições favoráveis para a inovação. Não sei se você já chegou a trabalhar em uma empresa onde você tem pavor de errar, onde você tem pavor de testar uma coisa nova, porque se você errar, você pode ser demitido. Essa, com certeza, é uma empresa que não tem um ambiente favorável para você testar novas coisas. Por quê? Precisa ter ali um ambiente minimamente controlado, onde você tem condições de testar algo novo e validar se aquilo vai funcionar ou não na empresa. Então, procure analisar se o ambiente da sua empresa ele é mais favorável. Professora, eu trabalho numa empresa que não me favorece testar novas coisas. Então, como você pode buscar ali a confiança, conquistar a confiança ali das pessoas, da sua chefia imediata, e com isso você vai ter condições de testar aquilo. Uma vez que você conquista a confiança, você vai ter ali uma certa liberdade para poder testar algo. E uma vez que você provar que aquilo funciona, com certeza aquilo vai fazer a diferença para a tua empresa. Na unidade 4, pessoal, nós vimos casos reais.
Nós tivemos contato ali com situações reais do dia a dia, de como que a inovação ela acontece na prática. No livro, vocês podem prestar atenção, ali temos a história dos dos dois principais empreendedores, né, que foi escolhido aí com bastante carinho para vocês conhecerem um pouco mais sobre a realidade deles. E a gente viu ali como que a inovação ela acontece no Design Thinking, quais são as formas de inovar nas organizações e casos reais que nós tivemos ali para nos inspirar. Lembra as combinações diferentes daquilo que nós temos, certo? A inovação no Design Thinking, a gente pode pensar aqui a respeito de um invento que ele pode levar tempo até se tornar uma inovação. Lembra do que a gente falou lá no livro sobre a tela touchscreen? Ao longo dos anos, né, até chegar àquela tela onde a gente vem até na própria TV, a gente consegue ali colocar diversas funções. Às vezes não dá muito certo, né, gente? Mas a maioria das vezes ela dá certo. Essa tela touchscreen, ela foi testada aí por diversos anos até chegar ao protótipo ideal e conseguir ser colocado e levado para os mais variados tipos de produtos que nós temos hoje, né? Até a geladeira ela tem ali a tela touchscreen que a gente consegue ali programar a geladeira, certo? Existe ali a capacidade que nós temos de fazer uma seleção adequada de ideias. Como que nós vamos, assim como eu citei o exemplo de vocês, saber que aquela é a pessoa, o homem da nossa vida ou a mulher da nossa vida, dentre tantas outras pessoas que nós temos para poder escolher? Testando, experimentando. Então, da mesma forma, são as ideias. Existe ali um leque de ideias. Temos aqui abrir um caderninho com muitas ideias, a ideia mais louca que você já teve. Vamos testar, vamos buscar testar, porque uma dessas ideias, ela vai ser ali a ideal para o seu contexto. A execução da ideia proposta através de um produto mínimo viável, que é aquele MVP que nós falamos, que vai reunir ali as qualidades mínimas que um produto precisa para conseguir chegar ao mercado, certo? Formas de inovar nas empresas. Ali como um dos últimos pontos que nós vimos, né? E aqui a gente pode pensar no Lego e seus clientes desgarrados, né? A gente tem ali, pensa que é como se fosse ali um Lego que a gente precisa montar, mas que está tudo ali espalhado. Então, como nós vamos ter condições de selecionar as melhores peças para conseguir montar aquele Lego? Eu quero montar um ônibus espacial com a minha filha. Então, quais são as peças ali que eu vou conseguir montar esse ônibus espacial para poder levar ali e conseguir ter a junção dessas peças Legos que estão ali desgarradas, né? Então, é a testagem, é você verificar ali em loco. E nós vimos, né, os nossos casos reais, que vale muito a pena ler o que a gente tem no nosso livro, mas também, vocês tiverem a curiosidade, né, tem os links que estão disponíveis, tanto no nosso livro ali, para vocês verificarem e se aprofundar um pouco mais sobre a história desses dois empreendedores que nós falamos, né? Falamos sobre o João Apolinário da Polishop, a forma como ele inovou todo o contexto de varejo brasileiro, desde a forma de anunciar os seus produtos com demonstrações, até sendo um dos pioneiros dentro do comércio eletrônico, né? De acreditar, de ser um dos primeiros a acreditar que as vendas através da internet iriam acontecer e também de desenvolver aí diversos segmentos, linhas de produto dentro da própria Polishop, que é sempre direcionado o quê? Qual é a proposta de valor que ele entrega? Bem-estar. Então, ele tem muito bem esclarecido que a proposta dele é direcionada ao bem-estar. E também falamos sobre a nossa empreendedora Natália Arcuri como um dos expoentes que nós temos aí dentro da educação financeira, né, dos brasileiros, algo que nós precisamos bastante. Vimos, né, que nós estamos dentro de um contexto, né, social onde mais de 70% da população brasileira, infelizmente, ela conta aí com uma série de dívidas. E a Natália Arcuri, ela trouxe uma proposta e vem inovando sempre, através dos diversos serviços que ela oferece, como apresentar de uma forma diferenciada um assunto tão chato, tão ruim.
muitas vezes, né, da gente poder lidar. E olha que eu falo isso, né, com conhecimento de causa. Como você pode ver, né, sou uma das pessoas que testou aí e aprovou o método da Natália Arcuri e posso te falar com todas as letras, dá certo sim. Então, ao longo, né, dessa nossa disciplina de Design Thinking, nós falamos sobre essa ferramenta. E o meu desejo do fundo do coração é que ela venha fazer diferença na sua vida, que você consiga colocar em prática tudo que for possível, que assim como uma caixa de ferramentas que você precisa para as mais variadas necessidades, você consiga visualizar qual vai ser a melhor ferramenta para você aplicar no seu dia a dia. Eu sou a professora Simone Cardoso, foi um prazer estar aqui com vocês, desejo muito sucesso e até a próxima. Tchau, tchau!